Nós estamos aí com 4.252 óbitos, casos leves 34.265, graves 18.229, confirmados 52.494. O Nordeste é a região mais afetada pelo vírus aqui no Brasil, levando em consideração números absolutos. Neste momento, são 377.297 casos acumulados, 16.163 mortes. Quando a gente compara por 100 mil habitantes, aí perdemos a liderança. O Nordeste perde a liderança. Já vai para o Norte. O Norte. O Nordeste cai para segundo lugar, seguido do Sudeste, Centro-Oeste e o Sul do país. Já no ranking geral de casos, o Brasil ultrapassou nesse fim de semana 1 milhão de casos. Já são mais de 50, no Brasil, 50 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Para você ter uma ideia, em números absolutos, São Paulo, que lidera, são 219.185 infectados. Só em São Paulo são 12.588 óbitos. E no ranking da mortalidade, a lista continua com Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco entre os primeiros colocados. Levando-se em consideração a questão dos 100 mil habitantes. A questão da mortalidade por 100 mil habitantes. Você tem ainda o Amazonas, que está em declínio, né? Ceará, que ainda não passou a crise, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco, que Pernambuco também está nesse momento em declínio. Pernambuco está nesse momento em declínio. E a outra situação, parece um outro país, é aqui, né, o menor índice, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Tá? Com o alargamento das regras do isolamento social, aumenta o risco de contaminação do novo coronavírus. Pelo menos é isso que diz toda a pesquisa científica. Isso causa preocupação para muita gente. Eu já mostrei aqui imagens da reabertura das praias. Muita gente, inclusive, deixou de lado máscara. Eu mostrei aqui o transporte coletivo, que mesmo com 70%, a situação hoje pela manhã foi um verdadeiro desespero. O transporte coletivo não mudou. Não mudou. Seja na área do Estado e municípios, transporte de ônibus, ou governo federal, no caso do metrô. Inclusive, o metrô disse que tem um monte de gente que está no grupo de risco e não pode aumentar a frota. Foi a explicação da CBTU. A gente tem hoje shopping, templos reabrindo, o comércio do centro do Recife e outras regiões, inclusive as periferias, tudo reaberto. É um verdadeiro vucu-vucu. Verdadeiro vucu-vucu. Falar em isolamento social nas imagens que eu estou mostrando, você tem condição de responder pela hashtag Por Dentro Cardinou. Qual o isolamento que tem no estado de Pernambuco neste momento? Tanto é que agora há pouco a gente estava mostrando aqui a reivindicação do pessoal das barraquinhas de coco da Orla de Boa Viagem. Está tudo aberto, porque só nós. Só nós. Eu vou conversar com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, o André Matos. Ele é economista e ele é coordenador do projeto que estuda o grau de contaminação de acordo com a atividade econômica. Bom, professor, boa tarde. Boa tarde. Neste momento, com as atividades econômicas aí reabrindo, o que preocupa mais nesse momento, professor? Veja, é natural que quando a gente começa a reabrir a economia, as pessoas saiam para a rua, né? Então, a grande preocupação é o distanciamento dentro da nova normalidade. O que você está mostrando aí das imagens é que muita gente não está respeitando isso, né? Nós precisamos insistir naquele, é um mantra, basicamente, é usar máscaras, manter a distância entre as pessoas e uma higiene constante, sendo lavando as mãos ou usando álcool gel.
O fato de você estar muito próximo de alguém que está de máscara já minimiza muito a probabilidade de contato. Se você está próximo de alguém no transporte, aquela imagem do ônibus, do metrô, onde é impossível você não tocar em alguma coisa, o recomendado é sempre você sair dali, não passar a mão no rosto, e assim que sair, passar um álcool gel, lavar a mão. Você está indo para o trabalho, chega lá, já lava antes de fazer qualquer coisa. Então, existe digamos assim, umas regras básicas que a gente tem que insistir para as pessoas usarem. Tem algumas coisas que não estão ajudando, como você está mostrando aí no comércio, nas praias. E aí você pode ver que não é uma questão de status social, não é uma questão de localização, são vários lugares diferentes onde as pessoas não estão respeitando a regra, né? E eu acho que está um clima de que já abriu, né? Acabou-se o problema. O problema não acabou. Nós melhoramos, está caindo realmente, o número está impressionantemente caindo, por exemplo, do SAMU, voltou a patamares anteriores hoje ao que era antes do início da infecção, mas se os números voltarem a crescer, vai ser talvez preciso fazer novos fechamentos, o que ninguém está querendo, né? Ninguém, nenhum político, nenhum gestor, nenhum empresário quer isso. Mas se a gente não insistir nisso, não insistir no cuidado mínimo, pode acontecer novamente. Essa é a grande preocupação no momento. Professor, a gente está observando e os números que o senhor está apresentando são muito bons para todos nós, né? O SAMU, por exemplo, voltar à normalidade nesse momento. Isso. Né? Mesmo tem um gráfico do SAMU na outra página, se o pessoal conseguir abrir aí depois, vai para baixo. Que é fantástico esse gráfico. Por que o SAMU é muito importante? Porque o SAMU é no dia, né? É a demanda do dia. Você está reportando muito bem, eu achei muito legal assim, a forma como você coloca os 100 mil habitantes, mostrando essa relação. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Esse gráfico que está passando aí do SAMU, ele mostra que no dia vem caindo. Já chegamos lá no meio de maio a um número muito alto de chamados. E essa semana está voltando a patamares anteriores, um pouquinho para cima, esse gráfico anterior das várias linhas aí. Essas linhas todas são chamados do SAMU, esse exatamente. Veja que chegou no meio de maio ali, antes do dia 10, ele explodiu. E hoje ele vem caindo, né? E esse número que você tem mostrado aí, que mostrou relativo e absoluto, ele é o de hoje, mas ele é o teste, né? A gente sabe que ele é um teste que foi feito em alguém que pode ter sido feito há 20 dias atrás. Então, tem muita coisa que aconteceu antes. Os números do SAMU, eles são de hoje, da semana, desse dia. Então, isso vem caindo. Agora, isso vem acontecendo mais fortemente no Recife e na metropolitana. No interior do estado, não é assim. Tanto é que o governo do estado não deixou a abertura ampliar em vários municípios, em 85, se eu não me engano. Por quê? Porque no interior a doença está se espalhando. Eu acho que é um alerta para quem está em Caruaru, para quem está no interior. Não é brincadeira, a gente não voltou ao normal. Não é hora de fazer festa, não era hora de estar para a rua só para ver o comércio ou ir no shopping para dar uma passeada. É hora de fazer a atividade essencial. E o grupo de risco ainda está em casa. Sai para trabalhar e voltar para casa. Obviamente, as pessoas não estão respeitando e a preocupação é que, se voltar, vai ser preciso retomar as restrições. E aí vai ser outro estresse, né? Porque ninguém está aguentando mais, ninguém gosta disso. E é ruim para todo mundo. Não é bom para ninguém esse negócio.